Vamos levantar nossas mãos aos céus. Senhor, nós estamos nos reunindo mais uma vez. Queremos que a Tua palavra prevaleça no nosso meio e que nós te alimentamos desta palavra doce e pura, que é a luz para o nosso caminho, Senhor. Ajuda a sentirmos a fome da Tua palavra, que é o que nos sustenta e nos anima. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tomai assento, irmãos. Meus irmãos, é o seguinte. Nós estamos nesse período nós queremos aproveitar bem, por isso que é sentados para ouvir. Nós não podemos desperdiçar, nenhum dos senhores pode desperdiçar o tempo que dispuseram para vir aqui, aproveitar, estarem ouvindo, entendeu? Porque se virem para os sentados para ouvirem, e não participarem, ou só participarem de uma reunião ou duas, então não há sequência, aí fica um vazio assim, né? Fica uma pausa. Então seria bom que todos ficassem, viessem, assistissem, terminou, vão para o seu descanso. Vai encerrar quinta-feira à noite, o palestrante de quinta-feira à noite, vai ser só um palestrante, vai ser o pastor Nirton dos Santos, que é o presidente de honra do Ministério da Assembleia de Deus de Santa Catarina, que foi presidente por 27 anos. Ele, com a vasta experiência que ele tem, pai de pastores e homem de conhecimento, escritor de algum livro também, o homem equilibrado na sua vida como pastor, como presidente de convenção, deixou um exemplo para nós, muito lindo, e nos orientou, e quando passou o cajado para outros, ele passou a convenção, dando relatórios e até mostrando-se um tanto confiante que os demais iam fazer o mesmo como ele fez. Mas logo depois disso já mudou mais 2 presidentes, entendeu? Nós esperamos que ele vai trazer uma palavra de orientação maravilhosa. Se ele trouxer algum livro para vender, eu não sei, ele não me falou nada para mim, mas ele tem um livro da vida dele. Se ele trouxer, eu aconselho os irmãos que adquiram um livro desse para vocês lerem a história de um pastor que tem um currículo muito impressionante, especialmente aqui em Santa Catarina. Ele é mais novo do que eu na fé, eu sou
Os pastores que vivem hoje, que estão na ativa, o que está vivo ainda sou eu, que tenho mais tempo de igreja e possivelmente mais tempo de ministério também. Mas ele é muito particular, amigo da gente, viajamos muito. E fiz uma coisa uma vez, que ele passou a presidência da Secretaria Central de Missão para mim. Ele me suportou tanto, que uma vez, na vista dele, eu chamei o seu filho, atenção, dei um conselho para ele, e pedi que ele renunciasse ao seu cargo, para eu não discipliná-lo. Entendeu? E alguém disse assim: você ofendeu o seu presidente. Não, eu não ofendi. Eu sou o presidente da Secretaria Central de Missão. Ele agora não é mais o presidente do seu filho, agora ele é o pai do seu filho. E eu sou o presidente do seu filho. E ele saiu com o seu filho, deu um conselho para ele: meu filho, põe a cabeça no lugar. Peça renúncia, porque o pastor Cizinho vai disciplinar, fica feio para ti. Quando chegou de volta, disse: pastor Cizinho, eu peço a minha renúncia. Eu parabenizei o moço, parabenizei o pai. Anos depois, 2 ou 3 anos depois, sabe o que aconteceu? O mesmo moço que eu disciplinei foi o moço que eu enviei para perto da Rússia, como é? Romênia. Entendeu? Eu e o seu pai vamos enviar seu filho para a Romênia? Eles: como vão enviar? Convenção, não acredito, não vai mandar. Eu disse: você gostaria que ele fosse? Eu gostaria, mas eu não tenho condição. Vamos mandar. Pronto. Assumi a responsabilidade, mas ele mandamos seu filho para a Romênia. Porque quando o pastor disciplina uma pessoa, não fica com ódio da pessoa, não mata a pessoa. Entendeu? Tem a segunda oportunidade. Seu filho fez um bom trabalho na Romênia, depois voltou, fez um trabalho como pastor de Santa Catarina, hoje está jubilado. Lamento, porque é um moço novo, está jubilado. Mas ele tem um currículo lindo, maravilhoso, e ele sempre dizia para nós: irmãos, percam na paz, mas não procure ganhar na guerra. Percam na paz, mas não ganhem na guerra. E é isso que ele deixou um legado para mim também. Perca na paz, não ganhe na guerra pela força, né? Sou pastor, eu vou fazer isso. Não. Retire um pouquinho, faça igual aquele delegado. Isso é uma orientação. Faça aquele delegado que vai os 2 compadres lá na delegacia com a mesma questão, porque os filhos brigaram e deram palada no outro, e agora vai os pais lá para a delegacia, o sangue quente. O delegado, o irmão Hermínio, que já partiu para o Senhor, o irmão Hermínio chama os 2 e disse: olha, eu estou muito ocupado agora, volte amanhã eu trato o caso de vocês. No outro dia os compadres voltavam: olha, o seu delegado, nós já acertamos, já estamos em paz, tá? Está muito bem, o sangue esfriou, vou embora. Estava em paz. Pessoa com sangue quente faz loucura, mas dá uma pausa, entendeu? Daqui a pouco se acertaram. Outra vez o irmão Paulo Veloso, a experiência de advogado. O irmão Paulo Veloso contou uma história para mim, porque ele era muito questão, tinha muita questão por causa de terra e gado, homem muito rico. João Paulo Veloso, esse pastor Zino, eu conheci 2 companheiros meus que botaram uma questão por causa de um pedaço de terra e foram se ocupar de 2 advogados. Foram para foi para o mesmo advogado. E chegou naquele advogado, o advogado pegou a questão dele. Mas aí o outro também chegou no mesmo advogado e disse: eu preciso que você advogue a minha causa. Eu disse: qual é a causa? É a causa que o fulano e tal. Não, é o seguinte, eu já sou advogado dele, mas eu tenho um advogado para ti. Você sabe ler? Não, eu não sei ler. Mas o advogado, eu vou lhe dar, é o fulano de tal, doutor fulano de tal. Aí escreveu num papelzinho assim: olha, você leva e entregue para ele, que eu estou mandando. Levou um papelzinho assim: o companheiro, despene este pato, porque eu já estou despenando um. Quando chegou no caminho, o camarada não sabia ler, mas pediu para alguém ler aquele bilhete que o advogado tinha mandado para o outro. Aí o camarada leu,
Vocês estão daqui veio com isso. Mas você foi advogado e mandou para mim para eu levar para outro advogado meu. Rapaz, aqui está dizendo, mandando outro advogado depenar o pato. Ele está despenando um e vai depenar também. Cai fora disso. Voltou e disse assim, irmão, vamos fazer o seguinte, olha aqui, ó. Eles estão nos despenando. Vou acabar com a história. Eles vão roubar tudo que é nosso. Acabou. Nós nunca vamos ganhar a questão. Se acertaram, o outro falou, seu advogado tira a minha questão, já resolvi com meu amigo, acabou a história. Entendeu? Depenar o pato. Às vezes nós queremos ganhar a questão e batemos com os burros na água, né? Porque achamos que temos que ganhar, tem que prevalecer. E às vezes estamos aí com um problema sério e perdemos a questão. Então, melhor, a Bíblia fala sobre isso, né? O acerto, né? Como é que é Tem alguma coisa na Bíblia que nos orienta, né? Que é melhor nos acertar no caminho, né? Antes de chegar perante o meirinho, quer dizer, o homem da justiça. Se acerte no caminho. Não deixe chegar até lá, porque senão o negócio vai arder. Então é melhor nós como obreiros. Às vezes tem obreiro assim, meio bicudo um com o outro. Às vezes esse de bico fica até acilmado um com o outro. E isso deixa para a minha hora. Pastor Samuel, vem cá. Venha trazer a palavra de Deus para esse povo, que eles querem lhe ouvir, não é eu. Tá bom? O microfone. Ele não prega com o microfone na mão? Não? Tá bom. Obrigado. Deus abençoe. Quantos querem ouvir o pastor Samuel? Todos nós estamos aqui para lhe ouvir. Entendeu? E bem fez Deus te mandar aqui. Deus te abençoe. Também nessa tarde, cumprimento os irmãos com uma preciosa paz do Senhor. Que bom estarmos aqui. A palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Verso 1. Só o versículo 1. Mateus, capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Amém. Inicialmente eu quero adorar a Jesus pelo dom da vida, pela paz, pelo privilégio que Ele me dá de poder ser abençoado mais uma vez, desta feita junto com os irmãos. Agradeço sensibilizado de coração, pastor Cizino, pastor e amigo. Que bom poder revê-lo. Periodicamente Deus nos dá essa oportunidade de rever sua esposa, missionário Emael, todos os irmãos indistintamente, pastor Marcondes, que entrou em contato comigo para que eu pudesse estar aqui com os irmãos que têm me abençoado durante a minha estadia aqui, desde que eu cheguei. Fica aqui minha palavra de gratidão ao Senhor. E hoje, numa data memorável, uma data importante, quando pessoas que são e alguns que serão ícones referenciais nessa nação se reúnem com propósitos. E o propósito basilar, fundamental, é estreitar a amizade com Deus, é melhorar relacionamentos, é trocar informações, trocar experiências. Que, na verdade, quando nós temos a oportunidade de pregar para pecadores, é menos difícil. Mas ministrar para pessoas que conhecem bem a palavra, que labutam na pregação do Evangelho, há de se ter uma admiração por esse ato de humildade, de vir nos ouvir. É bem verdade que, digo por mim, estou quase dobrando o cabo da Boa Esperança, já estamos passando o bastão mais para frente. Eu tive a prerrogativa de ser apresentado no templo em
1948. Filho de pastor, minha mãe uma pregadora tremenda, professora da escola bíblica dominical, e está no recesso da minha memória os cultos domésticos do lar, as experiências lindas que eu adquiri na minha tenra idade. Deus, por misericórdia, permitiu que eu passasse todas as minhas faixas etárias, na igreja. Criança, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, jovem. Preguei a primeira vez no dia 11 de dezembro de 1964. Foi um santo castigo. Foi castigo, irmão. Foi castigo abençoado. Nós estávamos numa favela, em Vitória, Espírito Santo. Naquela época, o pessoal vivenciava literalmente um avivamento. A igreja se mobilizou, nós fomos com 100 e tantas pessoas, mais de 100. Maior parte jovens. E escalamos a favela, e lá chegando, um culto tocado a lamparina, era um megafone, você fala Jesus, sai Genésio lá do outro lado, entende? Porque não havia facilidade, e nós estávamos ali, tinha um cidadão, que hoje é pastor também, Samuel Neves, nunca me esqueço, e a gente conversava, e o pastor disse assim: vamos ouvir o irmão Samuel dar uma palavra? Porque se ele está conversando, certamente tem alguma coisa de Deus para falar. E o pastor Cisino falou sobre disciplina. Disciplina, irmãos, é saúde. A disciplina, a priori, causa um mal-estar, te deixa para baixo. Mas quando a Bíblia diz em Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino a tantos quanto amo. E diz a Bíblia no Salmo 119, versículos 67 e o 71, 67 diz assim: antes de ser disciplinado, eu andava errado. Agora, examino os seus estatutos. No verso 71 ele disse: Senhor, foi-me bom ter sido afligido. E agora, eu estou lendo a sua palavra, meditando na sua palavra. E nós, que somos filhos, se tem alguém ainda que aqui não foi disciplinado, não é aquela disciplina que foi propagada, não foi aquela disciplina que te humilhou, que foi levada a público, mas aquela disciplina que só você e Deus o sabe. Quem tem a sensibilidade do Espírito, sabe quando Deus o disciplina. E feliz é aquele que é capaz de retroagir, de reconhecer as suas fraquezas e pedir a Deus uma oportunidade e que tenha sequência a sua vida ministerial. E quando o pastor disse: vamos ouvir o irmão Samuel, eu torci para ser o Samuel Neves. Ele disse: não, é o Samuel Bezerra. Eu tinha 16 anos na ocasião. Eu tinha ganho uma Bíblia do meu pai, pastor João Bezerra, e ele escreveu assim: meu filho, te dedico esse livro, ou o pecado te afastará desse livro, ou este livro te afastará do pecado. Nunca esqueci isso. E aquilo eu recebi como um dos melhores presentes, que foi o dia do meu aniversário, 18 de setembro de 1900, já faz tempo. E a verdade é que quando o pastor falou assim: vamos ouvir o irmão Samuel dar uma palavra, irmãos, eu não tinha onde ler. Eu não tinha familiaridade com a Bíblia. Um cidadão foi dado a oportunidade, assim, ele abriu e disse: meu Deus, eu perdi o versículo. Perdeu não, você se perdeu, porque o versículo está aqui. Já é Jesus. Mas a verdade, meus irmãos, é que eu falei assim: meu Deus, o que eu faço? Onde eu abri, eu leio. Não aconselho ninguém a fazer isso. Um dia o cidadão disse: onde eu abri, eu leio. E Judas foi e suicidou. Fechou a Bíblia, abriu de novo: vai tu, faz o mesmo. Aí é incrível. Mas aí, irmão, Deus foi tão misericordioso que eu li São João 9,25. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo.
E comecei a ministrar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, parei. O pastor disse, mas não é que o Magricela recebeu o dom da palavra? De lá para cá não parei, irmãos. Graças a Deus. E a coisa mais importante que eu faço é trabalhar para Jesus. Casei-me com uma esposa virtuosa, também nasceu no berço evangélico, há 38 anos, tenho 3 filhos, todos 3 no ministério. Meu filho, eu tenho 3 vice-presidentes, e todos são bênçãos. Mas como eu confio no primeiro vice-presidente? É meu filho. Pastor Samuel Eduardo, eu digo assim porque ele é um cidadão pregador do Evangelho, um homem de Deus, e digo assim com uma pilhériazinha, brincadeira, mas tem 3 vice-presidentes, todos homens de Deus, trabalhadores, amigos, e a gente promove o reino de Deus. Glória a Jesus por isso. Então, eu sou feliz porque o Senhor tem sido meu amigo, meu pai, meu orientador, meu disciplinador, e e na misericórdia do Senhor nós estamos trabalhando para Ele. Deus tem me preservado com saúde. A única vez que eu baixei enfermaria, eu tinha o quê? Eu tinha 16 anos. Não mais. Eu só vou no hospital para visitar irmãos e assim mesmo, bem comedidamente. Se a pessoa estiver muito doente, eu tenho uma facilidade de passar mal no hospital, e eu já desmaiei 3 vezes no hospital. Uma vez com a noiva. Ainda bem que não tinha ninguém da Universal, irmão, senão expulsava. Só o sangue de Jesus. Então eu tenho essa dificuldade de ir no hospital, de entrar no hospital. Então eu baixei a enfermaria, eu era pré-adolescente, adolescente, e não mais, porque o Senhor tem tido misericórdia. Isso aí eu tenho que, e sempre o faço, né? O faço. Agradecer a Jesus pelo que Ele tem feito por mim, pela maneira que Ele tem cuidado da minha vida, me direcionado a grandes conquistas. Aí, meus irmãos, vocês escolhem um tema. Parabenizo o pastor Cizino por essa sensibilidade, por essa atitude tão feliz de nos convidar a, assentados, ouvirmos. Como é bom ouvirmos, mesmo porque a palavra de Deus diz que acontece a vinda de algo que é fundamental, que é preponderante em nossa vida. A partir do momento que ouvimos a palavra, acontece algo. Uma coisa que está equidistante, ela se aproxima. A fé, ela pode estar equidistante, mas ela vem. E ela só vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Que em Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno, palavra para Israel, estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, assentados para ouvir, no caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Como é bom. A Bíblia fala, em Isaías capítulo 1, verso 11 e 12, Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim: que vês? Ele disse: eu vejo na verdade ele viu um amendoeiro, um galho de amendoeiro. Se eu visse bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A Bíblia diz: passará o céu e a terra. São Mateus 24, 35. Mas as minhas palavras não hão de passar, vai se cumprir. Mesmo porque
Em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, falaria ele não confirmaria? Eu tenho certeza que, como eu, muitos que aqui estamos debaixo de promessas. Algumas promessas foram materializadas, outras não. Até Abraão, Deus lhe fez uma promessa que ele não viu se cumprir. Se cumpriu, está se cumprindo, mas ele não viu. Tem promessas que Deus nos faz que acontece de imediato, ato contínuo. Mas é aquela promessa que é mais morosa, às vezes por conta da minha negligência, e às vezes porque a contagem de Deus não é a minha. A nossa contagem é o Cronos. É o Cronos, né? Uma palavra grega que, por isso tem um cronômetro. Já a contagem de Deus é Kairos. Tem a ver com a eternidade. Por isso que Davi falou que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Porque um dia com o Senhor vai ser 1000 anos, porque é o Kairos. O nosso não é Cronos, nós somos imediatistas, nós queremos que aconteça. Eu quero que aquilo que Deus prometeu aconteça agora. E não é assim. Quando Deus ouviu a oração de Daniel, 21 dias depois veio a resposta. Mas quando Deus ouviu? Gabriel disse: a partir do momento que aplicasse o teu coração em buscar a lei do Senhor, tua oração foi ouvida. Só que Deus não massageia o nosso ego. Só que Deus conhece a minha estrutura. Ele sabe que se Ele me entregar aquilo que eu aspiro, aquilo que eu anelo, aquilo por qual eu luto, eu poderia não valorizar. Então Ele segura um pouquinho. Porque Deus tem 3 tipos de respostas: sim, não e aguarda um pouco. O sim de Deus é bacana, né? Senhor, se queres, pode limpar-me. Jesus, quero ser limpo. É o sim de Deus. Mas Ele diz não. Orou 3 vezes, o espinho na carne, 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 até o 9, e não havia resposta. Depois disse assim: Saulo, Paulo, ele disse: opa, Senhor, agora, estou na bênção. Estou curado. A minha graça te basta. Não. Tem coisas que Deus poderia, num átimo de tempo, passar para você. Mesmo porque a Bíblia fala em Ageu 2:8 que dele é o ouro e a prata. Ele não pode liberar bênçãos materiais através das quais eu poderei servir ao Senhor de uma maneira mais tranquila. Mas Deus segura. E quem sabe você veio aqui porque você é guerreiro, porque você é guerreira, porque você tem sede de Deus, porque você ama o pastor Cisino, porque você ama esse trabalho sério de um homem que acreditou num chamamento de Deus, está aí na linha de frente, fazendo um trabalho que muitos jovens não têm essa predisposição, mas está fazendo. E você veio aqui e só Deus o sabe como está o seu coração, só Deus o sabe o problema que você deixou na sua cidade, só Deus o sabe aquilo que inquieta, que incomoda lá no seio da sua família, as finanças que não vão bem, alguma coisa é preocupante, mas Deus vai honrar essa sua vinda aqui. Tenha certeza que Deus vai transformar, vai redundar em conquistas essa atitude nobre de confiar no Senhor. Vim porque acredita, porque é importante estarmos assentados para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir mensagens inspiradas. Ouvir o que às vezes você já ouviu. Ouvir aquilo que não é para você, é para outrem. Ouvir aquilo que não é para agora, mas será para amanhã. E que você não vai entender o que os preletores vão passar para você, mas você tem que entender e memorizar o que está em São João 13:7. Jesus diz para Pedro: o que eu faço, você não sabe agora, você está entendendo, não está entendendo. Você não está entendendo nada. O que eu estou fazendo, você não está entendendo. Mas vai entender depois. Depois que a porta fechada se abrir. Depois que a boa mão de Deus se estender. Depois que você vê a alegria reinar na sua família. Depois que você vê o seu ministério deslanchar. Aí depois você vai entender. É importante
mas sentados para ouvir hinos maviosos, sentados para ouvir ensinamento, porque a Bíblia fala mais sobre o verbo ensinar do que pregar. O ministério de Jesus era tríplice. Ele pregava, ensinava e fazia sinais, prodígios e maravilhas. Através da pregação, a pessoa se converte. Através do ensinamento, o convertido é fortalecido. Por isso que ministrar no assentados para ouvir não é pregar. A pregação é eletrizante, você gesticula, né? É um estilo. Mas ensinamento é outra coisa. Ensinar, os pedagogos dizem que ensinar é engravidar a mente. Não adianta você vir a uma reunião, o que se falou lá? Eu não sei. A primeira mensagem, qual foi? O que o pastor ministrou? Olha, honestamente, olha, o culto estava uma bênção, não lembro, não sei. O objetivo não foi alcançado. É bom quando você é conscientizado, você memoriza, você recorda. Hoje alguém falou para mim que em 1900 já faz tempo me ouviu ministrar, disse até o que eu preguei. Então eu fico feliz, porque pelo menos eu tive uma utilidadezinha, né? Então, assentado para ouvir uma palavra de aconselhamento, assentado para ouvir uma mensagem profética, assentado para ouvir uma predição da parte do Senhor, uma profecia, assentados para ouvir com humildade, assentados para ouvir, o melhor ensinador que existe é aquele que inspira nós pregadores. Somos eternos dependentes do Senhor. Sem Ele, nada somos. Mas que bom, como é bom assentar para ouvir um amigo, para ouvir uma palavra que conforta o nosso coração, que vai lá no íntimo, lá no recôndito, lá no mais escondido do nosso ser. Aquilo que ninguém estava sabendo, você não passou para ninguém, mas veio na reunião solene e assentado humildemente, o Senhor libera a palavra profética, a palavra rema, e daqui a pouco você está na bênção do Senhor, por conta de uma atitude com um preço alto. Se falou aqui sobre o preço que se paga, um preço alto que podemos pagar, mas esse preço é pago e é pago com alegria. Agora, cada reunião precisa acontecer alguma coisa. Se nós nos reunirmos e não acontecer nada, mesmo porque a nossa vida ela é feita de coisas. Quando você nasce, você já é uma coisa. Ô, coisinha linda. Já fizeram até um filme, A Coisa. E fizeram até uma música, né? Coisinha bonitinha do pai. Mas é isso, irmão. Então, uma coisa vai acontecendo e outras coisas vão acontecendo, e através do mover de Deus e através de atos de Deus, porque Deus é tão tremendo, quando Ele quer modificar vidas, quando Ele quer mudar o mesmismo, que nós temos que ter uma certa preocupação de não ficar no mesmismo. É muito monótono, é muita continuidade, não dá, não estimula. Deus tem que criar um fato novo para te estimular. E às vezes Deus o faz. Deus cria um fato novo que às vezes você fica, admirado. Meu Deus, o que é isso? Agora tem vezes que Ele cria um fato novo que dói, que magoa, que você não entende nada, que você questiona, e que você quer chutar o pau da barraca, a coluna do tabernáculo, quer chutar o balde, porque não estou entendendo nada, a coisa está nebulosa, está difícil, porque a pessoa que eu tanto amo está vivenciando uma crise. Me livre, Régia. Meu corpo está todo eletrizado, mas desde a planta dos pés até o alto da cabeça. A presença de Deus está aqui de uma maneira forte, e Deus nos reuniu para ministrar a sua vida. Sentados para ouvir. Jesus deu um exemplo, irmão. Jesus algumas vezes se assentou, e com raríssimas exceções, com muito respeito, com muito temor, eu traduzo o sentimento do pastor Cizino, que existem pessoas que são a nata dos pregadores.
que estão fazendo a sua história. Eu adoro Jesus pela maneira que está se multiplicando o número de pregadores no Brasil. Como é bom, como é saudável. Em contrapartida, existem aqueles que são emocionalistas, sensacionalistas, que não têm a humildade de assentar-se para ouvir. Não vai para uma escola bíblica dominical, não participa da ceia, não dá o dízimo das bênçãos que as igrejas os abençoam. É bem verdade que a bem da verdade é a minoria. Então eu não posso chegar aqui e generalizar. Tem aquelas pessoas que são sensíveis, são aquelas pessoas que sempre conversam com o pastor: pastor, eu estou indo em tal lugar. Deus o livre e guarda, proteja, aconteceu um acidente, qualquer coisa, olha, eu sei que ele me disse que estava, agora a pessoa faz o que quer, né? Desculpem, é dono do seu nariz. E com isso, ele está dificultando a programação de Deus na vida dele. Se ele for mais sensato, se ele for mais humilde, se ele reconhecer a superioridade daquele homem que Deus o colocou como seu líder espiritual, quando ele tem uma igreja para congregar, ele está a meio caminho andado, ele vai longe. Ele vai longe. Sabe o que a Bíblia fala em Provérbios 27:8? Qual ave que vagueia fora do seu ninho é o homem que anda fora do seu lugar. Deus tem um lugar para cada um de nós. E feliz é aquela pessoa que se sente bem, comodamente bem, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Não está acontecendo comigo aquilo que eu tanto aspirei, que eu tanto anelei, era a minha meta. Eu tinha certeza que em 2012 ia acontecer, não aconteceu. Aí eu pensei, 2013, quem sabe? Aí não aconteceu ainda. Mas se eu sou profeta de Deus, se Deus nos reuniu para ficarmos sentados aqui para ouvir, você vai ouvir profecias, revelações de Deus aqui, e Deus vai mostrar a sua soberania e a sua grandeza. Eu acho que vale o primeiro amém, amém. Vale o segundo amém. Se já vale o terceiro amém, levanta a mão. Tremendo. Servir a Deus é a coisa mais linda, meus irmãos. Não existe coisa mais gratificante do que você servir a Deus, assentado para ouvir, mas você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Assentado para ouvir, mas sentindo a doce presença do Senhor. Assentado para ouvir, mas falando em mistérios com Deus. Assentado para ouvir e dando glórias ao Senhor e adorando a Deus que vive e reina para sempre. Ele me alabaço e de rei. Debaixo hidrefai lefácia. Vai acontecer coisas grandiosas na sua vida. Agora, quando é que vai acontecer? Deixa eu falar para o seu negócio. Gênesis 15, verso 1. Depois dessas coisas, apareceu o Senhor a Abrão. Nós queremos que as coisas aconteçam de imediato. Seria muito mais prático, meus irmãos, se eu não tivesse que pagar o preço. Viesse de mão beijada. Não seria bom? Mas por que não acontece isso? Porque Jesus conhece a sua estrutura. Ele sabe que é melhor você ficar um pouquinho sentado para ouvir. E ouvir a palavra. E aprender a palavra. E ser norteado pela palavra. E ser confortado pela palavra. Depois dessa... Mas que coisas? Que coisas? O Senhor não apareceu logo a Abraão, não. Foi depois de algumas coisas. Se for perguntar ao pastor Cisino ou qualquer, esses anciãos, né? Eu não vou dizer velhos não, né? Velho é o cão, prejudicados pela idade. Tem um negócio aí da terceira idade, né?
durante 5 anos e 3 meses, eu fui pastor nos Estados Unidos. Eu tinha ido umas 20 vezes antes para pregar, né? Aí uma das vezes faltou um pastor, né? E me convidaram para assumir um trabalho lá em Nova York. Aí eu fui lá. Eu fiz até um livro, daqui uns dias vai. Jesus. A igreja que eu assumi lá era a igreja episcopal. Então a igreja tinha um bispo. E eu fui consagrado a bispo lá nos Estados Unidos, viu? Só que eu pedi meu bispado, porque eu sou da Assembleia de Deus, né? O bispo era lá, né? Aí eu fiz um bispo em Nova York. Mas a verdade é essa, o livrinho que vai sair. Tá, mas a verdade é essa, meus queridos irmãos. Agora, analisando, meus irmãos, analisando bem, né? Deus sabe as experiências que eu tive lá na outra América. Fiz um trabalho para Deus e 60 anos, eu fiquei 5 anos e 3 meses, né? Quando eu fiz 60 anos, quem conhece a minha esposa, ela é muito agradável. Presente que Deus me deu. Ela disse, com aquele carinho que é próprio dela, né? Ela disse assim, hoje ela é missionária, viu, irmão? Nós dois fomos rebaixados, porque ela foi consagrada pastora. É missionária, muito abençoada. E eu pastor, com muito prazer. Mais que isso, é servo, né? Um dia o irmão chegou lá na igreja, né? Tinha um zelador. Aí ele disse: "Ô irmão, o senhor é crente?" Eu falei: "Não, sou presbítero." Presbítero não é crente, não? Jesus. Então, irmão, eu sou crente. Me chame de irmão, servo de Deus. Tem que aprender, sabe o que? Com João. Apocalipse 1:9, o que João disse? Eu, João. Ele podia dizer que sou a última estrela do apostolado. Podia dizer, estava certo. Ele disse: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus. Irmão, vai lá e diga a Pedro e aos meus irmãos que eu irei adiante deles para Galiléia. Irmão. Mas é gostoso se vir a Jesus. Aí eu fiz 60 anos. A irmã Zilpa, com cuidado que é próprio dela, fizeram uma festa, uma das festas mais bonitas que fizeram para mim, viu? Fizeram uma festa bonita. E a irmã Zilpa, com aquele carinho, disse: irmãos, quero adorar a Deus pela vida do meu esposo, bispo Samuel Bezerra. Ele hoje está com 60 anos, na melhor idade. Só que eu conheço a Bíblia, irmão. Melhor idade nada. Melhor idade. Quem conhece a Bíblia sabe que 60 anos não é melhor idade. Diz que a Bíblia começa aos 40, né? Na farmácia. Tá, mas a verdade é essa. 60 anos, Deus teve misericórdia, eu estou com a saúde, né? Boa, graças a Deus. Mas a verdade é essa. Então eu falei assim, depois que me deram a oportunidade, as considerações finais, quero agradecer a festa, só que a pastora Zilpa foi muito querida, né? Dizer que eu estou na melhor idade. Melhor idade está lá em Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Melhor idade. Antes que venham os maus dias, pior idade, 60. Não é verdade? Eu disse, só tem uma vantagem, irmão. Graças a Deus eu estou mais sexagenário. Mas o importante é isso, né, irmão? O importante é isso, é servir a Deus, viver para Deus, trabalhar para Jesus, ir para a linha de frente. Ninguém segura um servo do Senhor, ninguém segura alguém que está no centro da vontade de Deus. Ninguém te segura, irmão. Ninguém te suporta, sabia? Já leu isso na Bíblia? Está lá em Josué 1:5. Josué, ninguém vai te suportar, ninguém se susterá diante de ti. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Então somente esforça-te. Aí o verso 9: não te mandei eu, esforça-te, não passe nem te esforce, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, onde quer que fores. Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo, por onde quer que andares. Quando pelos rios, não se submergirão, onde quer que andares. Quando passares pelos rios, não te submergirás. Fique tranquilo. A coisa está nebulosa, está difícil, mas Deus vai te abençoar. Descanse no Senhor. Você não está no seu melhor momento. O momento é preocupante. Está difícil a coisa.
Tem 2 salmos que eu gosto. Quer dizer, eu gosto de todos os salmos. Mas se eu tiver de escolher 2 salmos, eu vou escolher o 46 e o 91. E vou dizer por quê. Porque esses salmos, o salmista começa a fazê-lo. Aí lá para as tantas, ele disse assim: o Davi, tem um espaçozinho aí nesse teu louvor? Irmão. Tem um espacinho. Porque, irmão, cantor que se preza, tem que dar um espaçozinho para Jesus, irmão. No louvor. Pregador que se preza, tem que dar um espacinho para ele, irmão. Porque ele vai muito no intelecto, ele vai já tem tudo memorizado e... Não, pera lá, irmão, tem que dar um espaço. Aí ele vai me dizer, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cuja corrente alega a cidade de Deus, verso 4, santuário da morada do Altíssimo, verso 5. Deus está no meio dela, nunca será... E vai ele, daqui a pouco tem espaço para mim aí. Você está sentado para ouvir, e o Senhor está te perguntando, tem espaço? Tem? Tem espaço? E aqui é um dedo para você, um dedo para Deus como testemunho, 3 aqui para mim, ó. Tem espaço? Vamos dar espaço para ele? Irmão, se nós dermos o espaço que Deus está exigindo de cada um de nós, ninguém vai te suster diante de você, ninguém vai te segurar, você vai fazer um trabalho lindo. Tem espaço aí para mim? Aí ele disse assim, agora é o Senhor. Dê uma introduçãozinha, Senhor, conserta aí o que está faltando. Aí verso 10. Aquietai-vos e sabei que louva-nabaxei, que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos, serei exaltado na tua vida, serei exaltado no teu ministério, serei exaltado na tua família, serei exaltado nesse simpósio. Arrabacanda labaxandarai, Dijeva sui, Arveste. Livre trade. Aí o outro é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí você vai, né? Verso 7. Né? 11 demônios você tem que vencer durante a sua vida. 11.000 demônios. 1.000 cairão ao teu lado esquerdo. 10.000 à tua direita, mas tu não. Deus está dizendo não. Tu não, teu ministério não, tua família não, tuas finanças não, teu organismo não. Tu não serás atingido. Quer outro versículo para ajudar? 1 João 5,18. E todo aquele que é nascido de Deus não peca. E o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, é o maligno, não. Não, vai, não me toca. Diga bem, o de faixe. Não vai tocar. E não fique preocupado com ele, não, que não vai tocar nele também, viu? Tuas orações estão sustentando ele. Tuas orações estão sustentando ela, que te preocupa, que te... Ih, descanse no Senhor. Aí Deus está indo muito bem, estou gostando, hein? Mas eu quero um espaço. Quero um espaço. Para o teu próprio bem eu quero espaço. Vai dar até uma trova. Para o teu próprio bem eu quero um espaço, para que a tua vida não seja um fracasso. Trovou, não foi? É, irmão. Isso aí veio agora, né? Deus quer espaço, meu irmão. Oh, dando espaço para Deus, você vai ser muito feliz. Você vai se sentir bem. Mas por que você está tão alegre assim? Você não sabe. Deus pediu, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aí eu dei um espaçozinho para ele. Tem espaço. Aí ele deu espaço. Quando deu espaço é o que Deus quer. Eu vou fechar isso aí. E esse salmo aí eu vou fechar bonitinho. Você não saberia fechar, Davi. Deixa eu fechar para você. Verso 15. Ele me invocará. Já não é Davi não, irmão.
e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E eu acho que Jesus merece mais uma vez. Vale mais uma vez. Pastor? Posso cantar, pastor? Vou cantar. Esse hino eu fiz em aflição. Tem um hino, não sei se vocês já ouviram falar, Sócio de Deus. Eu fiz o Sócio de Deus há mais de 40 anos atrás. Estou prejudicado pela idade, né? 40 anos que eu fiz o Sócio de Deus. Mas na década de 90, eu estava passando uma aflição muito grande. A aflição que minha família sofreu, meus filhos sofreram, meus amigos sofreram. E eu ia falar com Deus. Quando eu ia conversar com Deus, eu dizia assim: meu ungido, não temas, de você cuido eu. Eu falei, amém. Teve um dia que eu tive que parar na Dutra, irmão, mas me desmanchava em lágrimas. Deus falou, mas muito forte: não temas, de você cuido eu. Mas foram dezenas de vezes, meu irmão. 2 anos. Aí um dia eu falei, Senhor, amém, o Senhor disse que cuida de mim, mas o Senhor está usando eu? Está usando a mim para mim mesmo? Senhor, por que o Senhor não usa outro vaso? Na mesma semana eu estava em casa, recebi um telefonema: pastor, lá de Niterói, o senhor prega em igreja pequena? Eu disse, irmão, eu não conheço igreja pequena. Eu conheço templo pequeno, mas a igreja somos nós, irmão. Mas o senhor prega... Aí fiz um compromisso. Não dá para esquecer que foi 17 de setembro, que é meu aniversário. Dia 18 é meu aniversário. Então eu preguei dia 17, ia dar estudo de manhã no dia 18, e à noite eu estaria em Pindamonhangaba para um culto de ações de graça pelo meu aniversário. E eu naquela aflição, irmãos. Aí ministrei, na verdade, tinha umas 26 pessoas no primeiro culto. Na hora do ensinamento, tinha umas 12 pessoas. Deixa eu falar para vocês. Numa favela, onde Judas perdeu a meia, porque a bota perdeu bem antes. Jesus dos crentes e dos carentes. Eu com terno, chuva que Deus mandava, pastor. Eu com terno clarinho, irmão, mas eu escalamos, difícil mesmo para subir. Quando eu cheguei, aí quando Jesus. Aí quando eu vou, entrando na igreja, tinha uma irmãzinha, eu vou dizer que vocês não conhecem, viu? A irmãzinha, com a criancinha no colo, desodorante vencido, desdentada, comissão de frente, toda comprometida, tadinha. Estou dizendo que vocês não conhecem. E estava ela assim. E já aconteceu com você? Você vai tentar passar por um lugar, alguém toma a tua frente? Aí eu fui passar, ela tomou minha frente. Eu pensei, né? Coincidência, né? Aí eu fui sair para o outro lado, ela foi para o outro lado e me segurou assim: eu já te disse, meu ungido, de você cuido eu. E eu te trouxe aqui para dizer que hoje é o dia da tua vitória. Aí, meus irmãos, que maravilha. Eu fui para casa e aquela palavra, de você cuido eu. Irmãos, quando chegou no culto à noite, aquilo que eu esperei por 2 anos, Deus entregou em minhas mãos. Aí eu comecei a sofejar, irmãos. E não é que saiu um hinozinho lá de pastor do interior? Eu fiz um hino, de você cuido eu. E quando eu canto, irmãos, eu não dou nem tonalidade, porque eu não entendo nada de música. Eu fico preocupado em pedir dó, entrar em ré, você ficar com dó de mim, porque eu não entendo mesmo não. Mas comecei a festejar e saiu o hino: de você cuido eu. De você cuido eu, e dos problemas seus. Sou Jesus o Galileu, servo meu, de você cuido eu. Não é fácil, vamos ver? Mas de você cuido eu, e dos problemas seus. Sou Jesus o Galileu, servo meu. Vocês, de você cuido eu. Eu cuidei de Abraão, de Isaac e Jacó. Estava em grande aflição o patriarca Jó. Eu virei seu cativeiro, minha mão se estendeu. Quanto a ti, meu obreiro, sou Deus verdadeiro.
Vocês. De você cuido. Isso. E dos problemas seus. Quero ouvir. Sou Jesus o Galileu, servo meu. Vocês. Eu cuidei de Miriam e ela ficou sã. Também da lepra eu limpei o general Naamã. Arrebatei a Elias, honrei meu servo Eliseu. Sou fonte de alegria e de toda harmonia. De você cuido eu. Isso. E dos problemas seus. Sou Jesus o Galileu, servo meu. Vocês. Eu cuidei de Noemi e de Ruth também. Certa vez as protegi ao chegarem em Belém. Cuidei da rainha Esther, prima de Mardoqueu. Minha serva tenha fé, sou Jesus de Nazaré. De você cuido eu e dos problemas seus. Sou Jesus o Galileu, servo meu. Vocês. Eu cuidei de Tomé, aumentei a sua fé, libertei o gadareno. Eu sou Jesus o Nazareno. Entrando em Jericó, curei o cego Bartimeu. Jovem e adolescente, sou Deus onipotente. De você cuido eu e dos problemas seus. Sou Jesus o Galileu, servo meu. De você cuido eu. Toca bem, irmão, me acompanhar tem que ser bom mesmo. Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ter sido abençoado juntamente com os irmãos. Se Deus me der a oportunidade, depois eu dou mais meu testemunho, né? Graças a Deus. E dizer aos irmãos, há uns 35 anos atrás, mais ou menos, eu estava terminando um culto. Eu sou pastor de igreja desde 1970. Viajo, Brasil, conheço o mundo, mas sempre pastor de igreja. Desde 1977, que eu assumi a primeira igreja em Vitória, depois sempre pastoreando igreja. Não sou, sou um pastor faltoso, porque sempre tem que né? Por exemplo, amanhã é o melhor culto, quinta-feira é o melhor culto que eu tenho, é o culto da Vitória, né? Mas já arranjei um pregador bom que vai ministrar lá. Sempre a gente não deixa a igreja na mão. Mas a verdade é que, uns 35 anos atrás, estava terminando um culto, Deus usou uma irmã, um ancião em mistérios, e disse assim, e aí me deu a interpretação, e disse, meu ungido para o teu ministério, vitória, poder e glória. 35 anos, depois que eu dou meu testemunho, eu pergunto à igreja, qual é o meu lema? E vocês respondem, vitória, poder e glória. Vamos lá? Qual é o nosso lema? Comigo? Vitória, poder e glória. Põe volume nessa voz bonita aí, tá? Qual é o nosso lema? Comigo? Vitória, poder e glória. Agora atenção, se você achou que o pastor Cisino, junto com a esposa, junto com a comissão organizadora, estava na unção de Deus para organizar esses sentados para ouvir, se você achou, aí
se você achou que não valeu a pena, se você não foi abençoado nessa tarde, aí para me agradar você faz bem assim, ó, vitória, poder e glória. Você foi mais abençoado, mais ou menos abençoado, se vitória, poder e glória. Agora, se você foi abençoado aqui pela primeira palavra, por nossa participação, que é minúscula, mas foi na presença de Deus, se vale o terceiro amém, puxe o ar que você tem direito pro pulmão, aspire bem, não economize garganta, é um grito profético, tudo bem? Vamos caprichar? Vamos botar volume nessa voz bonita que Deus deu pra gente? Igreja do Senhor, menina dos olhos de Jeová, obreiros do Senhor, representantes legais de Deus aqui na terra, nata do ministério, sem economizar a garganta. Eu pergunto a vocês qual é o nosso lema inimigo: vitória, poder e glória, maravilha, tremendo. Maravilha. Você vai voltar à noite? Ou você voltar para dormir? Daí a pouco mais, às 8 horas exatamente, nós estaremos dando início à última reunião da noite. Então você volte aqui para prosseguir ouvindo essas coisas maravilhosas que Deus tem dado para nós. Vamos levantar e vamos agradecer ao Senhor e vamos encerrar a nossa reunião com esse sabor, né? Maravilha. Vai melhorar, irmão. Vai melhorar, vai melhorar.